Olá, pessoal. Sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, dando continuidade aos nossos assuntos, nós vamos trabalhar a questão da família, o vínculo familiar e a alienação parental. Vamos ver juntos quais são os conceitos de família, como esses conceitos de família foram evoluindo com relação ao tempo, as suas características jurídicas e o que vem a ser a alienação parental. A alienação parental, bem como o papel do advogado, dos agentes do direito nessa construção. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui nossa apresentação. Lembrando sempre que nossa apresentação é um roteiro de estudos, né, e que vocês se aprofundem com as leituras, o livro AVA, que está no sistema, e outras mais características, outras fontes que vocês acharem interessante investigar, procurar e aprofundar seus conhecimentos. Ok? Então, vamos lá. Hoje, infelizmente, né, meus queridos alunos não estão tendo condições de participar, né? Então, estamos aqui eu e vocês que desejarem ou tiverem a curiosidade de pesquisar ou ler sobre o assunto. Tranquilo? Eu começo abrindo aqui a nossa apresentação. Ela vai nos dar do que precisamos e vamos seguir nossa caminhada. Ok? Tentando aqui meu sistema. Pronto. Vamos lá. Psicologia aplicada ao direito. Hoje, nós vamos estudar tipos de família, evolução histórica desse conceito e dessa instituição, família no sentido jurídico, o que vem a ser a alienação parental e o papel do advogado nesse contexto. Traremos um exemplo prático de uma situação de alienação parental e discutir, apresentar e ver como isso se encaixa na nossa nova profissão. Ok? Então, vamos lá. A gente vai estudar os tipos de família. E temos a família tradicional, a família monoparental, homoafetiva, reconstituída, a família tendo a mulher como provedora, a família onde os avós são os provedores, e outras formações peculiares que possam surgir ou que já temos em nossa sociedade. Ok? Então, vamos ver esse conceito de família tradicional. Trouxe aqui um pequeno fragmento de um livro, né? O Profeta, de Khalil Gibran, aonde uma mulher o questiona, né? O livro se passa aonde um profeta visita uma aldeia e os habitantes dessa aldeia fazem várias e várias perguntas dos mais variados temas para Gibran, ou para o profeta, né? E ele vai discorrendo esses temas. Então ele diz aqui: e uma mulher que carregava seu filho nos braços disse: fala-nos dos filhos. E ele responde: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Essa é a tópica que a gente traz justamente, começa a abordar esse tema. Conceito de família. Trouxe aqui vários apontamentos, onde vários pensadores, sociólogos e antropólogos trazem esse conceito. Segundo Levi Strauss, antropólogo, a concepção de família não é algo natural ou biologicamente imputado como homem, mas sim
uma construção da natureza social do homem. São os laços formados entre grupos. Então, para Levi-Strauss, a concepção de família, o que a gente chama hoje de família, não é algo trazido de forma natural. O ser humano não existe, não traz em sua essência o conceito de família, né? Ele não traz esse arraigado de papéis e de comentários do que vem a ser família. Ele entende que é uma construção social que veio decorrente da apreensão e da necessidade em que o homem teve em viver em sociedade. Ok? Parar um pouquinho nossa apresentação. Olha, tá vendo? Que eu estou enxergando que alguns dos nossos alunos já se prontificaram a estar conosco. Olá, boa noite, senhores e senhoras, bem-vindos. Boa noite, professor. Pronto. Eu comecei aqui a gravação. Vou antecipar um pouquinho só aqui para vocês, para ver o que é que a gente vai dar uma olhadinha hoje, tá ok? Né? A gente vai estudar hoje, né, tipos de família, a evolução histórica desse conceito, a família no sentido jurídico e o que vem a ser alienação parental, bem como o papel do advogado nesses casos. Temos aqui alguns tipos de família, né, que vocês reconhecem: família tradicional, família monoparental, família homoafetiva, a família reconstituída, a família onde a mulher é a provedora. Já temos hoje onde quem são os provedores são os avós, e alguma outra que dentre tantas, né? Dentre tantas formações que temos hoje. Trouxe aqui um pequeno poemazinho, né, de Gibran, e abordando aqui esse conceito de família. Strauss, né, Levi Strauss, ele entende que família é uma concepção social, é uma construção social decorrente da necessidade que o homem teve de formar vínculos e fortalecer laços de um grupo. Engels, ele já traz o conceito, né? A Strauss, ele tem a ideia nessa concepção do início mesmo, né? Do homem se alojar, se acomodar em determinado local. Engels, ele já traz que a família, ela surgiu da palavra famulus, aonde os romanos entendiam que era sinônimo de escravo doméstico, ok? Criado pelos romanos, né, para dar nome ao instituto social, aonde o homem era o chefe, detinha poder inclusive sobre a vida e sobre a morte dele não, né? Do próprio homem não, mas o poder de vida e de morte sobre as esposas, os escravos e inclusive os filhos. Então, era uma autoridade.
esse homem tinha uma autoridade. Logicamente que os escravos também eram considerados membros da família. Outra, né? Outra concepção, né? Outra origem desse instituto vem do início do que vem a ser propriedade privada. Então, quando nós temos a propriedade privada, a ideia da propriedade privada, ela se institucionaliza, a gente consegue perceber. Tá tentando entrar aqui, ó, Daniele e Magalise. Magalise, eu acho que hoje não é psicologia para você. Eu acho que é outra disciplina, não? Vou olhar, professor. Boa noite. Foi o primeiro Boa. link que eu usei. Então, tá aí hoje para você, segundo período. Tá certo, professor. Obrigada. Né, Dani? Nada, boa noite. Pronto, Magalhães tá se achando. Então, com a ideia da propriedade privada, houve uma necessidade de garantir que aquilo que era acumulado pelo aquele grupo não fosse dispersado, não é? Então, o homem, ao começar a construir e a juntar posses, né? Seja ela em rebanhos, seja ela em terreno, né? Em terra, propriedades, terra, ele tinha que ter certeza que os filhos gerados naquele contexto fossem realmente dele, para que se fossem de outras pessoas, para outras pessoas, para outros grupos, e o trabalho dele provavelmente seria, né, disperso. Caio Mário da Silva diz que é família e traz o sentido biológico dela. É considerada a pluralidade de pessoas que são descendentes de um mesmo tronco ancestral. Ok? Então, é aqueles laços sanguíneos. A gente tem o contexto antropológico, a gente tem um contexto aqui sociológico do fâmulos, a concepção, né, sociológica e econômica da propriedade privada e, no sentido biológico, sendo o sangue, né, sendo descendentes consanguíneos, aqueles membros de uma família. Silvio Venosa diz que família, em seu sentido amplo, é o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico. Já entrou um pouquinho dentro do nosso ramo. De natureza familiar. E em seu sentido restrito, compreende somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o pátrio poder. Esses filhos que vivem sobre o pátrio poder. Isso é uma concepção ipsiliter, né? É uma observação aqui ipsiliter, de Silvio Venosa, mas com o advento do nosso novo Código Civil, essa ideia de pátrio poder, ela sofre uma certa modificação, porque a própria palavra já nos remete de que é o pai, o homem da casa, que tem esse poder, certo? No Brasil colônia,
Inclusive, né, é uma ressalvazinha que eu quero aqui também trazer, que a Igreja Católica, né, ela proíbe o casamento do seu sacerdote para preservar o patrimônio da igreja. Então, a ideia do padre, né, a origem, né, a base do impedimento que o sacerdote case é de que, se ele casar, terá filhos, e esses filhos terão direito às posses e às pecúnias da igreja. Então, na base mais, na colocação mais basilar da proibição do casamento, né, do padre, é justamente para que a igreja não divida seus bens com outras pessoas. Ok? Brasil colônia e o Império. A predominância era a família patriarcal extensa. Nessa concepção de família extensa, ele tinha os parentes, aqueles que eram ligados por laços consanguíneos, afilhados, agregados, escravos, concubinas e bastardos. Então, todo esse povo era considerado como família. Todos eram a família do Império. É muita gente. Até hoje ainda tem, né? Você chega em Brasília, ainda tem algo parecido com isso. Parentes, afilhados, agregados, até os bajuladores, né? Que hoje mudou de nome, né? Deixou de ser escravos para serem assessores, concubinas e seus filhos bastardos. Algumas investigações da Polícia Federal identificaram que filhos bastardos, né, filhos fora do casamento de alguns políticos, também recebem aquele cartãozinho de crédito com limite, sem limite para gastar. Na década de 70, possuímos uma formação familiar entre só pai, mãe, filhos e agregados. Então, na década de 70, a nossa família, aquele conceito de família, entrava o pai, a mãe, os filhos e agregados, com papéis sociais bem definidos, e que o pai, né, sendo o pai o provedor da família. Surgiu a Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres foram para a indústria porque os homens foram para a guerra. Então alguém tinha que construir as bombas para que os homens jogassem no território inimigo. Essa industrialização, com a presença da mulher, permitiu um avanço da mulher em ganhar autonomia e independência, tanto financeiramente como familiar. Ela começou a participar da economia doméstica, ela começou a também trazer bens para dentro da casa. E isso facilitou, né? Isso contribuiu com o fortalecimento, né? O empoderamento feminino já começou desde a Segunda Guerra Mundial. Ok? Família no contexto jurídico. Então, trazemos aqui alguns aspectos do mundo jurídico onde se refere, onde há referência da família. Já na nossa Constituição de 1934, em seu artigo 144, ele dizia: a família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob proteção especial do Estado. Então, já é um ganho significativo
para esse instituto jurídico, para esse instituto social. Então, a família, em 1934, tinha uma proteção especial do Estado. Entende-se que, de forma bem clara e indiscutível, que a família ela é o núcleo basilar de uma sociedade. Aí, proteção esta que foi mantida nas cartas constitucionais 1937, 1946, 1967 e 1969. Então, a gente tem aí o conceito de família. Professor, Sim. no caso, então, é nesse contexto aqui que vai dizer que o adultério é crime, no caso, né? Porque se a família, o casamento é indissolúvel, trair é uma forma de ir contra os ditames do artigo 144 da Constituição de 34, né? Eu cortou tua pergunta. Então, nesse contexto aí da Constituição de 34, é que vai dizer que o adultério é crime, no caso, né? Já começa a colocar o adultério, né, como algo que não faz parte. Porque se a ideia inicial da construção de família era manter o patrimônio daquelas pessoas, né? Então, havendo então, inclusive era permitido até que outras mulheres participassem do contexto familiar, né? Mas já com a Constituição de 34, isso já era um problema. Então, era um Brasil que estava querendo se estruturar, né? Não tinha ainda muito o que fazer, e criou-se essa concepção. Na verdade, a ideia principal é garantir que esse núcleo social ele tenha certas regalias nas políticas públicas, ok? E sim, né? Já é. Você não vai encontrar, depois de 34, a possibilidade de juntar as concubinas, os filhos de outro casamento, numa família só, e dizer somos felizes para sempre. Nem árabe agora. Porque ele diz que você pode ter mais de uma mulher, contanto você seja atento a ela. Dar uma vida digna como a outra também receberia. Tranquilo. Joia? Tranquilo. No nosso Código Civil, 1916, instituía o pátrio poder. Só que ele era exclusivo do marido e colocava-o como chefe da relação matrimonial. Então, o Código Civil de 1916 já dizia que, tá vendo, a ideia do pátrio poder, é o poder do marido, poder do pai. E ele era o chefe da relação, já estava em lei. Como tem na Bíblia, né? Ó, mulher, obedece ao teu marido. Tem um versículo muito bonito, um amigo meu, ele sempre recita. Em 1962, com a publicação da Lei 4.121, Estatuto da Mulher Casada, de 62, né? Estatuto da Mulher Casada, já vem com uma pequena alteração. Ele já assegura que o pátrio poder, mesmo sendo pátrio poder ainda, é de caráter, a mulher entra como colaboradora do marido.
Então, quem dita a educação dos filhos ainda é o homem. A mulher pode dar pitaco. A decisão é dele. Ainda em 62. Certo? Então, em 62, entendeu-se que a mulher pode dar pitaco. Mas ainda o quarto poder é do marido. Já em 1988, no artigo 226, aí já temos uma evolução na estrutura familiar, aonde acrescenta a união estável com os mesmos, era para ser um estilo, com os mesmos direitos de um casamento, né, realmente em juízo. Então ele diz que a união estável também cria um vínculo jurídico tão importante quanto o casamento. Cria a ideia de entidade familiar, expressa ainda as famílias monoparentais, entende, né? A partir de 88, deixa isso claro, lembrando que a lei, ela não dita como a maior parte da lei, ela não vai ditar como a sociedade tem que ser montada, e ao invés disso, cria mecanismos em direito positivo, normatizando o que já existe na sociedade. Então, o legislador olha a sociedade, vê como ela se comporta e adequa o direito positivo a essa nova estrutura social. Ok? Então, a família monoparental não surgiu em 1988, porque a Constituição disse. Mas é o inverso. As famílias já existiam, as famílias com apenas um dos cônjuges já existia, e a Constituição Federal veio dizer, afirmar que essas formações familiares realmente compunham, sim, uma unidade familiar. Deu proteção àqueles casos. Não era formalizado o casamento, mas trouxe alguns critérios para poder configurar que essa união também teria a mesma força jurídica que o casamento propriamente dito. Certo? Ainda coloca, né, ainda institui poderes iguais à sociedade conjugal para homens e mulheres. Então, aqui já entendia que tanto o homem como a mulher têm direitos, deveres e poderes iguais dentro da família. Artigo 226, no parágrafo 8º, coloca: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Além de trazer, né, em 88, além de trazer a ideia de união estável, família monoparental, ainda protege cada membro da família. Então, não é a família romana, onde o pai tinha direito, né, tinha o poder sobre a vida e a morte de sua mulher, filhos e escravos. Acabou-se. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. No nosso Código Civil, em 2003, a mais nova publicação, ele é de 75, né? Então, vejam, desde 75, a gente já tem
bem antes de 75, que é, como eu disse, né? A lei ela só vem solidificar o que já está enraizado na sociedade. No artigo 108, do artigo 180 a 484, ele tem um caderno, um livro dentro do Código Civil chamado Direito de Família. Esses aprofundamentos vocês terão quando forem estudar Direito de Família lá no Código Civil, ok? Então a gente tem aí, ó, 304 artigos falando sobre a família. Veja, se a gente estudou até agora praticamente 100 artigos do Código Penal, né? O Código de Família, aí o Direito de Família tem aí mais de 300 artigos para estudar. Direito da família, né? Direito parental. Pátrio-poder, que trata do pátrio-poder, nos artigos 379 a 395 do Código Civil. Ele acaba com a ideia do pátrio-poder no nosso Código Civil. Ele acaba com a ideia do pátrio-poder. O poder não é só do homem. E ele institui o poder familiar. O poder familiar é antes de ser um direito, ele traz de muitos deveres. Ele diz que existe o poder familiar. Então, você é um poder com muito mais obrigações do que realmente direitos. Aí ele vem. Quais são as características dele? Ele tem um caráter protetivo. Proteção de quê? Dos bens. Do filho. Aqui é só um exemplo, né? Ele traz um caráter protetivo dos bens. Cadê aqui? Não emancipado, que seja criado com responsabilidade pelos pais. Então, os pais, eles têm a responsabilidade de criar bem os filhos, né? Dando a todos eles igualdade de condições, sem distinção de sexo, garantindo que todos se desenvolvam da melhor forma, o máximo da capacidade de que cada um deles pode alcançar. Então, o poder familiar é, na verdade, um conjunto de deveres, poucos direitos, aonde os genitores eles têm responsabilidade de criar, cuidar, proteger e salvaguardar a sua prole, tentando garantir para ela o maior desenvolvimento que elas forem capazes de conseguir, de alcançar, e não pode medir esforços para que eles alcancem esse potencial. Ok? Inclusive a proteção dos bens para a prole. Então, eu tenho um conjunto de bens e quero me desfazer de todos esses bens, né? E não deixar nada para os meus filhos. No Brasil, isso não acontece. No Brasil, isso não acontece. Todo bem que for adquirido por você, ele é seu 50%. A outra metade é dos seus filhos. Você não vai poder se desfazer de todos os seus bens, principalmente daqueles que dão proteção e salvaguarda à prole. Eu não posso vender tudo, inclusive a casa que eu moro. Não é bem assim, né? Eu vou ser responsabilizado se algo acontecer e essa família ficar, por exemplo, desabrigada. O direito de família tem o objetivo de regular as regras, obrigações e o direito
no convívio familiar. É muito interessante ler um pouquinho do Professor, Código Civil nesses capítulos. Oi? eu tenho uma dúvida aqui. Me diga uma coisa. Em relação à questão de antigamente, um exemplo, antigamente, no caso das famílias Mesopotâmia, das famílias das outras eras, né? O poder pátrio dava ao pai a opção de escolher, melhor, de o filho mais velho herdar toda a herança do pai. Nesse caso aí da lei brasileira, no Código Civil de 1916 até o 2003, né, que foi feito foi promulgado outro. Essa questão de família, de filho mais velho, tinha alguma coisa a ver com essa situação aí? O senhor sabe me responder? Olha, que eu lembre do que eu estudei até agora, não. Tu diz a partir de 2003 ou antes disso? Não, Antes, né? 2016. Não, 1916. Porque no seu caso aí, o senhor falou que o pátrio poder, né, ele fazia com que o homem sejasse o dono da casa, vamos supor assim, o dono da casa. E na sua morte, a herança dele ia para quem? Para o filho mais velho? Porque isso acontecia em outras Não, tem que ser, eras. não, tem que ser, não. Desde sempre tem que ser dividido para a prole de forma equitativa. Quem sofria um pouquinho mais eram as mulheres, né? Porque elas tinham que se virar, né? Na verdade, não era se virar, era conseguir um casamento rápido. Antes, as filhas casavam com 13, 12 anos de idade, elas tinham a primeira menarca e o pai já tinha que arrumar um casório para elas, né? Então, com 12, às vezes menstruavam depois que casavam. Tinha a ideia do varão, né? Sempre teve a, a importância maior ao filho homem, mas claramente na lei eu não me recordo de ter lido algo nesse sentido. Tranquilo. Ô, professor. Professor? Simbora. Oi, Anne. Oi. Tire só uma dúvida aqui para mim. Veja só. Vamos lá. Eu vou falar assim, um caso pessoal. No caso, os pais do meu Sim. esposo se separaram. Faz alguns anos, já faz mais ou menos 13 anos. Ele construiu uma nova família. No caso, o meu esposo tem direito aos bens que ele construiu agora ou não? Ou só tem direito ao que ele construiu com a mãe dele? Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui. Eu acredito, eu não lembro qual é o artigo, mas eu acredito que não. Assim, veja, um exemplo, ele conseguiu, depois de um novo casamento, ele conseguiu 10 casas, certo? 10 casas. Então, 25% 50% das casas é dele e da nova esposa. 50% é dos outros filhos dele. Dos 50% que é dele e da esposa, metade é dela e metade é dele. Desses 25%, ele tem que entregar, ele tem que dividir com os outros herdeiros. Isso é direito das sucessões, que já faz um tempinho
que eu não leio. Aí eu não tenho muita certeza. Mas no caso, com essa outra família, ele não tem filho. Quem tem filho é ela. Entendeu? Ele já casou, ela tendo filhos. Isso. É um filho só. Olha, pelo casamento e ele ter assumido a família dela, esse filho, mesmo não sendo biologicamente dele, tem os mesmos direitos de vocês. Então, ele não tem direito, o meu esposo não tem direito, é isso? Tem. Tudo que o pai construiu tem que ser dividido com os filhos. 50%, vamos dizer assim, 50% do que o pai construiu tem que ser dividido com os filhos. Mesmo ele colocando o nome Ele dela, pode fazer professor? ou só Oi? Mesmo ele colocando o nome dela? É difícil, porque isso vai ficar difícil de provar no inventário. O inventário ele vai levantar, né? Todos os bens do casal. Vale. O processo de inventário é um processo muito além de ser demorado, é caro. Mas mesmo ele... Porque, por exemplo, ele começa a construir, certo? Então, de 10 casas, vocês conseguem comprovar que de 10 casas, 9 está no nome dela. Mas ela não trabalha. Ela não trabalha. Aí, né, ele tentou privar os herdeiros de legítima herança. Aí, no lugar de ser as 9, meiada, pai. 50% para cada um. E ninguém chora. Se o filho do outro casamento, né, ele realmente adotou, né, conviveu muitos anos com ele chama hoje o outro de painho, né, o avô de painho. Então, ele também entraria nesse processo. Porque não é só a questão da consanguinidade. Hoje a gente também tem a filiação afetiva. Ele pode dizer ao juiz, não, ele é meu filho, eu quero botar o meu nome nele. Pode. Eu considero ele como meu filho, eu já criei ele. Né, os vizinhos dizem que ele é um pai presente, com fotos, testemunhos, foto de colégio. Então ele pode botar o nome dele no filho, no afilhado. E ele tem todos os direitos sucessórios. Isso é uma boa briga na justiça. Agora, estou lhe sendo sincero. Já faz um certo tempo que eu não leio o direito das sucessões. Então, se houve algumas modificações, se essa mudança de porcentagem alterou, eu realmente fico lhe devendo essa. Não me recordo. Ok, obrigado, professor. Ajudou? Não ajudou não, né? Não, ajudou. Eu pensei que o filho dela, no caso, não teria direito. Mas, pelo que o senhor falou, né? Faz muito tempo que eles convivem juntos, então ele tem direito, né? Tem. Porque, inclusive, os bens que ele construiu depois desse novo relacionamento é um bem do casal, né? São bens do casal, do novo relacionamento. E desse novo relacionamento, o afilhado estava presente. Entendi. A justiça não vai desamparar ele, não, de jeito nenhum. Entendi.
Inclusive, se quem der a subsistência da família for né, o pai da esposa. Entendi, professor. E esse processo Obrigada. limitário já também pesa. Né? Essa questão tem 10 casas e 9 é no nome dela. Não vinga. Não vinga. É a ideia de tentar, né? Aí os herdeiros é que vem à frente e diz, ó, não. Ela enganou meu pai, né? Ele enganou meu pai e botou tudo para ter direito. Tem direito, sim. Tem. Ô, professor, mas no caso Ok? tem alguma coisa a ver se esse menino aí foi registrado no nome do pai do marido de Anne? Porque se ele não foi registrado, ele mesmo assim ele tem direito ainda? Tem porque ele conviveu com a família. Ele quer queira, quer não, ele participou do crescimento daquelas posses. Ele tem, sim. Porque como a justiça já que entende a união estável com os mesmos poderes do casamento, e aí e ele vai ter direito aos bens dos dois pais, do que ele convive hoje e do biológico? Tem. Tem. Ele não vai deixar de ser filho do outro. E participou da construção de agora. Se ele quiser entrar e exercer esse direito, vai exercer. É por isso que eu estou dizendo, né? A briga é boa. Só um especialista hoje de direito civil, né? De direito sucessório, na verdade, é que vai deixar isso bem mais claro para vocês. Que é realmente eu estou lhe devendo. Então vamos lá. Trazendo aqui novamente o nosso roteiro, para a gente ver o que é que a gente pode apresentar mais. Deixa eu ver se eu me esqueci de algo. O direito de família tem o objetivo de regular as regras, obrigações e direito a uma familiar. Tá, Joia? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Em seu artigo 21, reforça a igualdade entre os genitores, que exercem já o poder familiar ou o pátrio poder. Artigo 25. É o artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, aqui, ó, no artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já diz que é núcleo familiar. Ele é formado pelos pais ou qualquer deles. Então, ele já traz o instituto da família monoparental. Ok? Entende-se por família extensa. Vamos ver se é aquela mesma concepção do Brasil colônia. Ou ampliada. Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, se a família aí tem o avô, o tio, os primos, então família extensa, que a decisão, né, de guarda ou infelizmente de se tornar órfã a criança, o juiz vai buscar na extensão da família alguém capaz
de cuidar desse adolescente. No final da apresentação, tem um caso, né, onde essa expressão, né, esse conceito é usado para deixar uma criança onde os pais estão brigando pela guarda. Aí não fica nem com o pai nem com a mãe. Vai ficar com quem? Então, a justiça busca essa ideia de família extensa ou ampliada para justamente sanar, né? Proteger a criança desse contexto. Se casar é fácil. Você vai, leva a pessoa que você quer se casar, bota 2 testemunhas de braço a braço e vai para o cartório. Deu o nome de todo mundo assinou ali no cartório. Ótimo, começou o processo. Já a dissolução não é um processo tão fácil. Só falta dizer sim ao juiz, né? Dizer sim, né? Excelência, sim, eu desisto. O vínculo matrimonial pode ser desfeito e suas condições estão inseridas no Código Civil, nos artigos 1571 a 1582. Os motivos para a dissolução familiar vêm enfermidade terminal. Vou mudar aqui a cor da minha canetinha. Enfermidade terminal ou enfermidade mental, morte, certo? De um dos cônjuges a comportamentos que ofendam ou agridem o outro companheiro de forma física ou moral. Então, a justiça pode dar dissolução familiar por alguns desses motivos graves. O artigo 1575 do Código Civil, a sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Então, já lá no Código Civil, ele vai dizer que a separação judicial, ela deve constar nela. Não vai constar na sentença, mas ao sair a separação judicial, tem que constar no comportamento do casal a separação de corpos. Então, eu não posso pedir a dissolução, a separação judicial e permanecer dormindo com a mesma pessoa. Ora, se eu pedir a separação judicial, o que é que acontecia em alguns casos, né? Que a justiça viu isso. O cidadão montava uma empresa e colocava o patrimônio da empresa. A empresa estava prestes a falir, então ele colocava o patrimônio da empresa no nome da esposa. Pedia a separação judicial e com pouco tempo fechava a empresa. Abria falência. Aí os devedores, quando iam buscar os espólios, não tinha nada no nome da empresa, não tinha nada no nome do cara, estava tudo no nome da esposa. A justiça não alcançava. Não alcançava esses bens para o pagamento da dívida. Isso era a famosa brecha, né, professor? A brecha da lei. Aí o que é que acontecia? Então, na separação judicial, os dois já não podem dormir juntos, não podem mais morar juntos. E tem que haver a partilha dos bens. Então, não vai fazer isso antes, não, vai fazer agora. Vai separar os bens agora. Metade seu, metade dela. Não pode ser 70 dela, nem 30 seu, não. Tem que ser 50-50. No artigo 1576, a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação. Então, não precisa mais morar com a pessoa.
Olha aí, Wellington, o que tu mais desejava. Nem a fidelidade recíproca. Agora tem que ter a separação judicial. Engraçado que no artigo, né, no 1576, ele vai lá dizer: a separação judicial põe fim aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca. Então não precisa mais ser fiel, mas tem que ter a separação judicial. O artigo 1579, ele vem trazer o seguinte: o divórcio não modificará, aí veja, a proteção que o direito civil traz para a família, né, e para os filhos. No artigo 1579, ele vai deixar bem claro: o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Então, mesmo separados, ambos têm a obrigação de cuidar dos filhos. Certo? Parágrafo único. No novo casamento, de qualquer dos pais ou de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos nesse artigo. Então, casou de novo, conseguiu fazer essa burrice 2 vezes, direitos e deveres com relação aos filhos não podem ser modificados. Ok? Os filhos do antigo casamento não podem sofrer com um novo casório. Casou de novo, pai. Problema é tem que dar conta da família toda. Tem que dar conta da família toda. Certinho? Mais um artigo aqui sobre dissolução familiar. Aqui aí a gente já entra um pouquinho na nossa disciplina, né? Na questão da psicologia. Separação é algo difícil, certo? Ela raramente é feita de forma amigável. Então vai se encontrar muita raiva, muita frustração, muita tristeza. E esses sentimentos afetam todos na cadeia familiar. Então, todos na cadeia familiar sofrem com essa separação, ok? E são esses sentimentos que a justiça tenta, né, proteger, com esses sentimentos que podem prejudicar muito a vida dos filhos, que a justiça se preocupa com eles. Certo? Lei 11.698, ela altera os artigos 1583 e o 1584 e traz a guarda compartilhada. Atualiza. Antes era aquela coisa, né? Os filhos devem ficar com a mãe. Aí o Código Civil trouxe e equilibrou a questão do poder familiar. Então, como ambos têm os mesmos poderes, os filhos poderiam ficar com os pais, os filhos poderiam ficar com a mãe. Com essa modificação de 2008, com a guarda compartilhada, a justiça traz uma flexibilização nessa guarda, nesse processo. Então, ambos podem ficar, né, de forma organizada, ordenada e definida pela justiça. Cada um fica com seus dias, qual é o horário de pegar, qual é o horário de deixar na casa do outro, e assim sucessivamente. Entramos aqui no tópico alienação parental. Quando esse assunto tá lá no nosso, já está lá no sistema, né?
Eu estava vendo aí a briga de vocês aí para tentar salvar o sistema, né? O sistema está dando um problema. Vocês estão sofrendo com esse acesso. Estou parando muito. Voltei. Pronto. Então, lá no AVA, eu deixei para vocês um link, né? Esse link é A Morte de Pais Vivos. É um linkzinho de alienação parental. É algo muito interessante de se assistir, né? São relatos, né, de júri, de juízes, de varas, né, falando sobre o que vem a ser alienação parental, reportagens, casos, alguns depoimentos de filhos e pais que passaram pelo processo, né? E é muito forte, né? É um conteúdo emocional muito forte, aonde uma jovem, né, já adulta, ela relata, ela foi vítima de alienação parental pela mãe e relata de forma desesperada, que meu pai me abandonou, minha mãe era agressiva, minha mãe era violenta, né? E eu dizia que não queria ficar com ele porque senão ela me batia, e meu pai me abandonou, meu pai me deixou sozinho com ela. São relatos muito fortes, eu acho que vale a pena, né, tirar aí uns 20 minutinhos, meia horinha para poder assistir, para entender como é a complexidade do contexto emocional nessas condições, e eu acho que engrandece. Eu acho que engrandece o trabalho, a importância do trabalho do advogado nesse processo, a importância da justiça na defesa da criança e do adolescente que sofrem alienação parental e na defesa do alienado, né? Daquele pai que é vítima, né, de comportamentos cruéis do outro cônjuge. Então, eu acho interessante assistir para ver como que a gente está acostumado com outro tipo de violência, né? A violência do Cardinô, a violência do Siqueira Júnior, esse tipo de violência. E a gente não está acostumado com essa violência que permeia a nossa sociedade e a gente, às vezes, na verdade, não consegue enxergar, né? A não ser que participe do problema. Então, eu aconselho, eu oriento, o link do YouTubezinho já vai estar lá, no AVA. Separe um tempinho, assista um pouquinho, né? Para vocês, porque se um dia vocês se depararem com uma situação dessa no mundo real, vocês já terão uma noção, né? A mínima noção, pelo menos, de como a situação é cruel e como você pode ser ludibriado pelo um pai, pela uma mãe que seja alienador do filho e do outro cônjuge. Ok? Vamos embora. Aqui, mais um pouquinho. Ela também é chamada de síndrome de órfãos de pais vivos. Os pais que saíram, né? Então, é como se realmente o cônjuge que ficou com a guarda dos filhos matasse de forma emocional, né, de forma psicológica, aquele companheiro que foi embora, aquele companheiro que deixou o casamento. Então é muito pesado, é muito forte. A criança realmente se sente órfã, mas o pai está lá vivo, ok? Quem trouxe esse conceito para a gente foi Gardner, né? Richard Gardner. Então, o que vem a ser síndrome de alienação parental? Síndrome de alienação parental é um transtorno onde uma criança ou um adolescente sofre pressão de forma perversa, é bom ressaltar esse termo, perverso, de um de seus genitores para desgostar, né? Desgostar do outro genitor.
provocando o rompimento de laços afetivos com a vítima. Várias sequelas. São pessoas, as crianças vítimas de alienação parental, são crianças que têm dificuldade de manter o emprego, têm dificuldade de manter relacionamento, né? Geralmente são pais agressivos com os filhos, muita depressão, né? Muitos casos de depressão. Então, as sequelas são emocionais, psíquicas e comportamentais no genitor vítima e na família, né? Também como um todo, ok? Fatores psicológicos envolvidos, né, num caso de alienação parental. Então, para os cônjuges, é aquele sentimento de raiva, né, de frustração, insegurança, incerteza. Raiva porque o outro deixou, frustração por imaginar ou acreditar que não foi capaz de manter um relacionamento estável. Aquela insegurança e incerteza no futuro. Como é que vai ser agora? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou suprir a vaga ou a falta do outro companheiro, né? E entre os filhos, o sentimento é de confusão, incerteza. E muitas vezes, como a criança ela não sabe de tudo o que acontece, ela se sente culpada. Ela não sabe o que está acontecendo, ela acha que ela é a responsável por tudo que está acontecendo. As brigas, as discussões, né? As separações e assim sucessivamente. Então é algo que um trabalho, né, terapêutico bom é que vai conseguir eliminar esse sentimento da criança, ok? A culpa. O cônjuge que permanece com os filhos os utiliza como instrumento de vingança para com o outro. Então ele se aproveita da criança para se vingar daquele companheiro que partiu, ok? O cônjuge busca sempre ter razão e impõe escolhas aos filhos e escolhas afetivas. Você não deve gostar do seu pai, você só pode gostar de mim. Você não pode gostar do seu pai, você só deve gostar de mim. Só quem lhe ama é seu pai. E coisas nesse sentido. É visto em ambos os cônjuges no momento que estão com os filhos, certo? Aí, alguns exemplos, né? Né? Seu pai não gosta de você, sua mãe lhe abandonou, né? Só quem gosta de você de verdade sou eu. Seu pai não presta, sua mãe não presta. Seu pai nunca esteve com você, sua mãe nunca esteve com você. E assim sucessivamente. Processo. Utilização de manipulação. Utilização de manipulação. Certo? Fases depreciativas e joguete. Cobrança para a criança tomar partido. Se muitas vezes ela não tomar um posicionamento, essa criança é castigada. Se a criança quiser ou disser que quer sair com outro cônjuge, aquele que ficou com a guarda da criança castiga, bate, agride mesmo a criança. Dissimulação na justiça. Aquele que ficou com a criança, né, o alienador, ele vai à justiça, se coloca como vítima, monta todos os recursos necessários, vai dizer ao juiz que está querendo o bem da criança, e na verdade não é. Nessa dissimulação, cabe inclusive, né, enganar o advogado, para que o advogado tome realmente partidos, né, se coloque emocionalmente no caso,
Quando tem os dias de visita, esses dias são boicotados, certo? E tem aqui também inserção de memórias falsas, que é o exemplo que eu vou trazer para vocês mais na frente. Ok? A alienação parental é o assassinato simbólico de um dos genitores, proporcionado pelo outro, o genitor, ou alguém próximo à criança, da criança ou do adolescente. Pode não ser o genitor? Pode. Se separou e voltou para a casa dos pais, né? Aí aquela sogra amada e adorada começa a malhar o pau no cidadão que ficou, no que foi embora. Tem casos, sim, de que os avós da criança era quem era o aliciador. O alienador, não é aliciador não, o alienador. Os filhos vão lentamente se sentindo órfãos, abandonados pelo pai que está vivo. É implantada neles a ideia de traição, repúdio e tristeza. Então, eles são emocionalmente assassinados. As crianças, aquele amor que ela tinha pelo genitor, vai se transformando em medo, em tristeza, em angústia. Então, veja, a mesma quantidade de amor que a criança teve pelo pai é transformado em castigo, em dor, em sofrimento, e assim sucessivamente. Aqui, né, eu reporto algumas coisas que a legislação traz para que o advogado se porte, né, como agente de justiça, como responsável e guardião da justiça no Estado. Aí eu trago, né, um artigo da Constituição Federal, do Estatuto da Advocacia, certo? O Código de Ética do Advogado. E aqui é mais para reforçar a ideia que vocês já conhecem da importância do advogado como defensor da justiça, como guardião do Estado Democrático de Direito, né? O trabalho dele é justamente tentar, diante da justiça, diminuir e apaziguar todo o sofrimento da sociedade, diminuir as desigualdades, né? Diminuir a injustiça e assim sucessivamente. Vamos lá. Aspectos a serem abordados nos casos de alienação parental. Como é que eu, advogado, vou reconhecer quando um genitor vem e me pede para ser seu advogado para defender os interesses do seu filho? Aí ele vem. Ele, o cônjuge alienador, é que dá, geralmente, início à ação de guarda. Só que passou um período de tempo, né? Eles passaram muito tempo separados. E até aí, aquele genitor não faz questão, não fez questão. Só que quando o outro companheiro, ele começa a ter um novo relacionamento, aí bate o ciúme. Bateu o ciúme, vamos começar a infernizar o outro. Aí eu peço logo a ação de guarda de alimentos. O que não era tão importante, hoje se torna algo extremamente necessário. Tem que acontecer, tem que ser, tem que ver, e assim sucessivamente. Aí, faz questão de conceder, aí ele é o bonzinho, né? Ele faz, olha, venha visitar quando você quiser, certo? Aí faz, não, eu não posso ir todos os dias. Não, então diga quais são os dias que você pode vir. Não, eu posso 3 dias na semana. Ah, tudo bem, que ótimo, venha. Só que quando chega o dia, aí ele começa a invenção. Não deixa a criança em casa, sai com a criança para quando o genitor chegar, a criança não está lá, né? Deixa a criança para outra pessoa cuidar. Não deixa na casa, deixa com o vizinho, deixa com o parente, leva para o trabalho.
Contanto que o outro, quando chega para buscar a criança, bata de cara na porta. Impede que os filhos atendam ligações. No vídeo, né? No vídeo, vocês têm esses casos, sim, que o pai liga, a mãe atende, aí faz, olha, eu queria falar com fulaninha. Alô? 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 Ou então atende, não atende normal. Oi, fulano, tudo bom? Ah, tá certo, tá bom. Ah, ah, tá, eu vou falar, viu? Vou dizer. Aí tu liga o telefone na cara do cidadão, aí faz, olha, filha, seu pai não vem mais não, vice. Ele disse que tá muito preocupado, tá muito ocupado e tem mais o que fazer do que tá vindo ver você, viu? Aí vai embora. E fica inventando essas histórias. Tranquilo? Tem o excesso de controle nos horários dos filhos. É uma pessoa cuidadosa com o horário dos filhos. Mas, na verdade, não é um cuidado excessivo com o horário do filho. Não, porque fulaninho tem a escola de tal hora até tal hora, depois tem o balé e tal hora, nas quartas e nas quintas tem o inglês. Então, esse excesso de cuidado, na verdade, é uma forma de manter controle sobre a criança e essa criança não ter, saber exatamente onde a criança está, para impedir que o outro cônjuge seja capaz de encontrá-la. Então, para impedir que o outro cônjuge seja capaz de encontrá-la, ela deixa o horário da criança bem recheado e bem restrito, para que dificulte o acesso do alienado, né? Outros pontos que também devem ser observados pelo advogado, ao ser contratado, ou pelo juiz, quando se deparar com caso de alienação parental. Geralmente, a pessoa, o alienador, ele se mostra vítima da situação, né? Diz que foi abandonado, diz que foi traído, para provocar até pena do agente do direito. Aí, qual é a controvérsia da situação? Toda vez que ele fala do outro cônjuge, ele fala com certo desprezo e traz vários impropérios, né? Começa a xingar, começa a falar mal, quer dizer, vaza, né? Ele é a vítima, é o coitadinho, foi abandonado, foi traído, mas quando fala do outro cônjuge, aí ele libera raiva. Então esculhamba, diz coisa, pode estar os filhos presentes ou não. Quando se instaura o processo investigativo, para a identificação da alienação, o genitor alienador resiste a se submeter aos testes e entrevistas. Uma frase típica que quer dizer, você vai entrar vai entrar lá no tribunal, né, na vara da infância e do adolescente, pedir ação de alimentos, e o juiz vai pedir uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica dos dois genitores, daquele, né, dos dois genitores, inclusive daquele que está tomando conta da criança. E o alienador, ele sabe que talvez o psicólogo, ao fazer a avaliação, vai identificar. Então ele resiste, diz, não, eu não vou fazer porque eu não sou doido, não, eu não vou fazer porque eu não sou doido para falar com o psicólogo. Então começa a inventar história, né? Diz, ó, eu não posso fazer hoje porque estou de cabeça, remarca a sessão, e assim vai até não ter mais para onde correr, mas vai resistir, certo? As crianças vítimas repetem as frases prontas do alienador. Então, é outro detalhe que pode ser observado pelos agentes do direito, que as crianças que são vítimas, elas repetem aquelas frases prontas. É algo que você vai perceber que não veio da criança, né? Que aquele tipo de xingamento, que aquele tipo de agressão não é de uma criança. Foi alguém que trouxe, que manipulou aquela ideia daquela criança.
Joia? Pronto. Vou trazer aqui esse casozinho. É mais ou menos, é um tópico, é rapidinho também, certo? Para a gente concluir. E ele vem, né? Justiça do Rio Grande do Sul, da comarca de Santa Vitória, do Pamar. A mãe da criança acusa o pai de abuso sexual. Aí veja que situação grave. Tá vendo, né? Acusa o pai de abuso sexual. Então é uma denúncia grave. A mãe está chegando e está dizendo que o pai está abusando sexualmente de sua filha. Uma denúncia gravíssima. Perde a guarda. Agora veja, a sentença da juíza. A mãe acusa o pai de abuso sexual. E essa mesma mãe perde a guarda da criança para a avó paterna, que depois de interpelada é avaliada. Depois de interpelada e avaliada, é a que possui melhores condições de possuir a guarda da criança. Então, nesse rolo todinho, a que tem mais juízo é a vozinha. Então, vamos lá. Havendo na postura da genitora, já o relato da juíza. Havendo na postura da genitora indícios de presença da síndrome de alienação parental, o que compromete a integridade psicológica da filha, atende melhor ao interesse da infante, da criança, mantê-la sob a guarda provisória da avó paterna. Porque a mãe entra de novo na justiça, pedindo a guarda de volta. Aí a juíza entende né, negado provimento ao agravo. Então ela entrou novamente na justiça pedindo a guarda da filha e a juíza diz que a mãe tem indícios, né, de síndrome de alienação parental. Agora, alguns trechozinhos, certo? Esse primeiro trecho, né, esse primeiro trecho aqui é a alegação da mãe para a juíza, certo? E esses dois aqui é o relatório da assistente social que teve contato com a criança. Então, vamos ver o que é que, né, na sentença, o que é que a mãe disse. Esse é o relatório da desembargadora, tá ok? Vamos lá. Alega a mãe que o seu direito de ampla defesa e o contraditório foram tolhidos. Então, a mãe já diz que não teve como se defender. Salienta que a perda da guarda de sua filha ocorreu por determinação judicial proferida com base no descumprimento de ordem judicial, que jamais tomou conhecimento. Então, veja, ela entrou na justiça pedindo a guarda de volta, dizendo que não soube da decisão judicial. Aí vem, afirma que a menina sofreu novamente abuso sexual por parte do pai, que ocorreu durante o período de visita daquela à família paterna. Requer seja deferida medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão, para que lhe seja restaurada a guarda de sua filha. Postula ainda a anulação de todos os atos processuais proferidos após a realização da audiência de conciliação. Então, postula ainda a anulação de todos os atos processuais. No ato processual de guarda deve ter sido definido, né, quais eram os dias de visita, quais eram os horários. Ela descumpriu a decisão judicial, porque não permitiu que o pai tivesse a criança novamente, e alegou que a criança tinha sido abusada sexualmente por esse pai. Mas agora vamos ver o que a assistente social que cuidou da criança, que acompanhou a criança, descobriu, né? Essa era uma menina de 6 anos de idade, ok?
A pedido de Luísa, brincamos de mãe e filha, onde ela era minha mãe e eu a filha dela. Durante a brincadeira, a assistente social ela usou uma técnica, né, de brincar, onde a menina era a mãe e a assistente social era a filha, para poder entender como era a relação entre mãe e filha. Durante a brincadeira, ela me dizia que eu, a filha, teria que ser uma filha boazinha, senão ela, a mãe, iria morrer. E eu iria morar com uma família muito ruim, que seria a família do meu pai, e que meu pai ia colocar o dedinho na minha bundinha e no meu xixi. Após falar isso, veja o que a mãe, né, disse para a filha. Após falar isso, ela me beijou e disse, a criança, né, beijou a assistente social e disse, não é verdade, é minha mãe. Isso aqui é o nome fictício, viu? É minha mãe Gislaine, que me diz isso quando eu não obedeço. E mudamos de brincadeira. Outro trecho. Ela, a criança, alterna momentos de extrema felicidade com momentos de tristeza. Chora e xinga todo mundo. Vocês querem tirar minha mãe de mim, né? Vocês querem me tirar de minha mãe. Isso é aquela frase pronta que a mãe inseriu no discurso da filha. Continuo preocupada. Isso é a assistente social dizendo. Desde que aceitei o caso, com as condições psicológicas da Luísa. Quando a Luísa viaja comigo, ela chega mais tranquila. Ela conversa o tempo todo, conta da escolinha, né? Das coleguinhas, da mãe, tudo mais. Pede para que eu não conte que ela ama o pai, porque sua mãe fica muito brava. A menina brinca, corre, abraça e beija o pai. Quando lembra do que a mãe falou, pede que eu não comente com a fada, pois sua mãe diz que ela só é amada pela mãe e só pode amar a mãe. A menina disse, eu amo meu pai, mas digo para minha mãe que não gosto, para ela não me bater. Então, se a menina disser que gosta do pai, ela sofre castigos físicos. Tenho que fazer isso, se a bichinha chorando, criancinha de 6 anos, dizendo que não quero vir, porque senão a minha mãe me bate e me xinga. Diz que eles, o juiz, né, vão me levar embora e eu não vou mais ver ela. Ela não gosta da gente do pai, né? A família do pai. Por isso tenho que chorar para não ir. Concluindo hoje, eu trago o seguinte. O direito, né? A evolução do direito, as mudanças na sociedade. Isso é o caso que a gente já comentou, né? A mudança na sociedade, a evolução do direito, traz situações muito difíceis. Depois que vocês verem o vídeo, vocês vão ver o quanto é difícil a gente se concentrar na nossa, na letra fria da lei, né? E não se emocionar, não se revoltar, né? Aquele caso que aconteceu ontem, né? com Graciene, que se emocionou ao contar, ao trazer para nós um exemplo do que ela viu no jornal. Uma mãe desesperada. O que comove a gente é algo que incomoda, é. Então, para trazer isso para a letra fria da lei, é muito difícil. É muito difícil, é muito complicado. Então, tem que ter um certo cuidado. É interessante que vocês leem algumas sentenças, né? A gente trouxe uma sentença na outra disciplina, trouxe uma sentença agora, um relato apenas. Tem lá o link para assistir, para que vocês comecem a ter acesso a esses conteúdos e ver o quanto é difícil ser imparcial, né? Usar
só a letra fria da lei em alguns casos. Ok? Pessoal, obrigado. Eu, hoje, por mim, eu não tenho mais assunto para trazer para vocês. Quero saber de vocês dúvidas, questionamentos, colocações, para que a gente possa destrinchar esse diálogo, né? Ou bora aí até outra oportunidade. Por mim dá tranquilo, professor. Show de bola aí, viu? Por mim também, Obrigado. professor, tá tudo certo. Tranquilo, Pronto, professor. a cachorrinha tá boa, tá melhor. A minha faleceu. Puxa, foi. Foi, ela teve uma parada cardíaca na hora da cirurgia e não reagiu. Ela estava com câncer Puxa. e foi fazer a retirada Aham. do nódulo, mas ela Do tumor. do tumor. E ela tinha mais de um, Aonde mas foi assim, o foi em tumor? Candeias. Ah, pensei que era cirurgia. Foi na mama. Ah, tá. Aí fizeram a castração dela e a retirada do tumor, mas ela teve uma parada cardíaca e faleceu. Eita, bichinha. Foi, essa semana eu fiquei meia borocochô. Até perdi umas 2 aulas das 2 professoras. Mas é assim mesmo, né? Da vida, né? Tem que É, aceitar. você fez tudo que podia, né? Foi muito Tudo rápido que você também, porque podia, você assim, a fez. gente, ela não tinha sintomas, aí de repente apareceu algo vermelhinho na mama dela, e eu levei ela na veterinária, aí ela falou, ela brinca muito com outros animais, eu falei, brinca, aí pode ser uma mordida, assim, de um ou outro, aí tá certo, aí pedi pra eu ficar avaliando. Aí eu fiquei avaliando, aí depois não cicatrizou, ela passou a medicação, não cicatrizou. E aí depois, quando eu voltei nelas, passou mais ou menos um mês e alguma coisa, aí eu fui em outra veterinária, nem fui na mesma. Aí ela colocou a mão assim na mama e apalpou, aí viu que tinha algo estranho. Aí pediu para fazer alguns exames nela, um raio-x, Uhum, exame de sangue, e já falou que provavelmente era um nódulo e que estava um pouco grande. E era uhum. para fazer a retirada. Aí a gente fez tudo o que tinha de fazer, né? Mas na É, cirurgia, infelizmente, ela partiu. é. Pelo menos foi sem dor, né? Tava Ela anestesia, tava, né? Foi é, tranquila. Menos isso, foi, viu? verdade. Eita, meus pêsames aí com um membro da família, né? Que terminou partindo. É, eram 6, agora são 5. Ave Maria, é animado, viu, sua casa. É animado, Movimentado, né? é verdade. Tá bom. Tá Tá bom, bom, Emílio. professor. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Fiquem todos com Deus. E Amém. até a próxima aula. Até a próxima Boa aula. noite. Boa noite. Boa noite, seu Elton. Anne, tudo bem? Então, boa noite a todos.